Pois é, novamente, essa pandemia nos dá a oportunidade de perceber como o Brasil é uma coisa maluca do jeito que é organizada, centralizado tudo no governo federal, tudo lá em Brasília. Um consórcio de municípios do estado de Santa Catarina fechou ontem a compra de vacinas, no caso a vacina russa, Sputnik. Elas devem vir aí em questão de um mês, e isso podia ter sido resolvido lá em dezembro, mas não foi, por causa do jeito que o Brasil é. A gente já podia estar abrindo tudo em Santa Catarina, mas não, tá no fecha tudo, porque o Brasil é do jeito que o Brasil é. Isso é um ponto extremamente libertário de entender sobre descentralização de poder e sobre também enfrentar as consequências de erros, porque o Estado é aquela coisa que erra e não tem consequência, sabe? Isso é uma coisa que o Tom Woods ele fala bastante. Ele fala, cara, se todo esse desastre que foi essa gestão da pandemia fosse feito por uma iniciativa privada, se isso tivesse tudo na mão da iniciativa privada, tivesse sido essa desgraça, todo mundo à esquerda do Dória ia estar falando, e é por isso que nós temos que pegar todos os donos de saúde privada, executar eles e nacionalizar, estatizar todo esse sistema, porque olha só, eles falharam. Mas como é o Estado fazendo, como é a estrutura de como o Estado brasileiro funciona e é a lógica de Estado falhando completamente, toda essa galera olha para isso e fala: a gente precisava talvez de um gestor melhor, ou talvez mexer alguma coisa assim, mas não, tem que ficar tudo como tá, ok? Inclusive precisava de mais Estado ainda. Sendo que se fosse iniciativa privada, não, deu errado. Não, mas como é o Estado, não, ele tem que passar pano, sabe? Isso é uma coisa importante da gente aprender agora, mas também sobre esse problema de você centralizar tudo em Brasília. Todas as coisas têm que ser decididas em Brasília, tudo de saúde, tudo de educação, tudo de segurança, tudo de direito penal, tudo de contratos, tudo de tecnologia, tudo é Brasília. Ou seja, você tem os deputados ocupados com tudo o tempo todo, os senadores ocupados com tudo o tempo todo e também tentando tramitar os seus próprios interesses lá dentro, e a presidência e os seus ministérios lá tendo que resolver tudo o tempo todo com os seus próprios interesses, e se eles decidirem que não vai acontecer nada, ou que eles vão enrolar, todo mundo do Brasil se ferra e acabou. Esse é o problema de Brasília, que está exemplificado novamente. Toda semana tem um exemplo disso. Mas agora, no caso de um consórcio de municípios de Santa Catarina ter feito essa compra de vacinas. O que aconteceu? Lá no finalzinho de fevereiro, 22, 23 de fevereiro, o STF, entre todas as pilhas de coisas que eles têm que julgar e todo mundo que é bandido que eles têm que soltar, eles pararam para julgar... Pera. Estados e municípios podem comprar vacinas? Porque assim, você teria que esperar os 11 do STF se juntarem para decidir isso. Então assim, eu sei que vacina é importante e tudo mais, mas não, calma, tem que esperar eles terminarem a lagostinha aqui, fazer a reunião, fazer aquele voto de 2 horas num português que você não consegue compreender o que está acontecendo, e daí eles falam: pode. Beleza. Antes existia dúvida. Tá bom. Aí vem um projeto de lei que ainda está tramitando, está no finzinho da tramitação agora, mas já com autorização, estados e municípios começaram a formar consórcios, começaram um a ligar pro outro e falar: mano, já que o Bolsonaro não faz, vamos nós resolver? E começaram a montar, saiu um consórcio de municípios, saiu um consórcio de estados, etc. O consórcio de municípios estava demorando um pouco, então municípios de Santa Catarina, puxados por algumas pessoas lá dentro, falaram: cara, pera. E se a gente só juntar nós aqui, acerta, a gente já tem volume suficiente, conseguiram fazer a negociação, conseguiram assinar, as vacinas estão compradas e já está sendo feito todo o processo de mandar aqui para o Brasil. Quando chegar aqui no Brasil vai bater lá na Anvisa, aí tem que verificar elas, porque embora elas já sejam autorizadas em vários países do mundo, você tem que ter uma agência estatal que vai ter que ir lá ver e falar: pera, vai que, né, vamos atrasar esse negócio mais uma semana. E depois disso elas vão ser enviadas para Santa Catarina e a população será vacinada. Então, 4 milhões de doses, dividido por 2 porque são 2 doses, 2 milhões de catarinenses podem ser vacinados. Santa Catarina tem 7 milhões de pessoas, então 2 de cada 7 seriam vacinados, o que dá mais ou menos 28% da população, o que, se Santa Catarina fosse um país, significa que ele seria o 7º país mais vacinado do mundo. Isso dentro da presunção um tanto absurda que eles só teriam comprado um lote, o que não é uma presunção muito boa. E a gente já entra no detalhe dessas presunções e o que mais poderia ter sido, mas vamos voltar para a timeline da coisa. Em 23 de fevereiro saiu essa decisão do STF. 10, 11 de março já estava fechada a compra de vacinas. Isso porque ainda teve o negócio de vamos ter um consórcio, vamos fazer outro e tudo mais. Então aí em torno de 15 dias para resolver, o
problema. Se não tivesse, se essa política toda de saúde, de vacinação, etc., não tivesse na mão da Federação de Brasília, mas nos municípios, se não tivesse que perguntar no STF, será que a Constituição permite que um prefeito compre vacinas? Se não tivesse que fazer todo esse enrolê de centralização, que esse Brasil continental que não tem o menor sentido de existir, isso podia ter começado a ser resolvido muito antes. Eles podiam já ter resolvido isso no meio do ano passado, de falar, vamos fazer um consórcio aqui, primeira vacina que sair, se tiver abaixo desse preço aqui, dentro dessas condições, nós compramos, beleza? Beleza. E assim que tivesse saído as primeiras, eles já podiam ter comprado. Isso podia já estar rolando as negociações de compra e assinar contrato no meio do ano passado, e já podiam estar vindo em novembro, talvez dezembro, que foi quando a maior parte dos países começaram, ali em torno do dia 20 de dezembro, e você já teria atingido aí mais ou menos 15% da população pela velocidade do que eles estão fazendo lá. Minha conta foi um pouquinho conta de padeiro, ok? Mas ali mais ou menos no fim de janeiro, começo de fevereiro, eles já estariam nesse nível. Talvez fim de fevereiro, assim, de repente tem algum problema, não sei. Mas digamos, fim de fevereiro. Então você já estaria em 15% ali da população vacinada, que é o que já está mostrado no mundo, que já permite que você dê uma soltada geral, porque você já pegou toda a população de risco, curvas de hospitalização e mortes despencam. Então, ao invés de Santa Catarina estar entrando no fecha geral agora, estaria entrando no abre geral. Isso não aconteceu, e agora está tendo um fecha geral de novo. E um monte de empresa está quebrando. Por que essa decisão era de Brasília? Porque você tinha que perguntar aos 11 digníssimos inofendíveis do STF, que não pode falar mal, que senão vai aparecer a Polícia Federal na tua casa, você tem que perguntar para eles, eu posso comprar a vacina? Isso sem falar assim, de compra privada, de todas as outras coisas que a gente podia estar discutindo aqui e tudo mais, mas não quero deixar o vídeo muito longo e muito complexo. Mas você pegou o espírito da parada. Se isso tivesse no nível municipal, foda-se tudo que o Bolsonaro acha. Não ia ter tido problema. Você já teria consórcios de municípios para todo lado comprando esse negócio e o Brasil inteiro poderia já estar num abre geral. E os municípios que não querem e que acham que vacina vai te transformar no jacaré. Bom, tem esses prefeitos, sim. Seria a totalidade do Brasil? Não. Então, por mais que você tivesse esse problema, ele seria de uma porcentagem muito menor do que o problema agora. Então, vocês entenderam esse ponto? Que esse é o problema de você centralizar tudo em Brasília, que esse negócio não tem a menor noção? Agora, voltando para um ponto que eu falei lá atrás. Podia ter sido mais. O que eu falei aqui, a informação que eu tenho é 4 milhões de doses. De novo, vamos ver como que vai sair isso aqui, mas ainda assim o número não é tão importante assim, pro ponto de que não é muito razoável você imaginar que eles só fariam uma compra, que eles só teriam feito uma compra no ano passado e falado, tá bom. Não, eles continuariam comprando, e provavelmente vão continuar comprando agora, inclusive, e eles poderiam, inclusive, comprar muito mais, não fosse o fato de que de cada 10 reais roubados pelo governo federal via imposto em Santa Catarina, só volta 1. Os outros 9 vão pro resto do Brasil. Então você fica sugado, parasitado de recursos para fazer as coisas, para financiar sabe-se lá o quê. E aí muita gente entra para falar, não, mas é para financiar programas de combate à pobreza, a saúde, a educação. Saúde e educação no governo federal são 210 bilhões de reais de um orçamento de 1,4 tri em 2019. Isso sem contar seu orçamento de seguridade social e tudo mais, que vai incluir INSS, pagamento de juros de dívida, etc. 1,4 tri esse orçamento que é o que as despesas obrigatórias ali. Então, já nisso, você percebe que saúde e educação é uma pequena fatia do orçamento. Isso sem contar que boa parte desse dinheiro não vai para de fato fornecer saúde e educação. Isso vai para, por exemplo, pagar aquele salário de 25 mil reais de um professor de universidade federal que ninguém nunca nem viu. O cara tira uma licença absurda atrás da outra, quando dá aula, dá uma bosta de aula, não fala nada com nada, não ensina nada, bota um mestrando lá que nem sabe o que está acontecendo para dar aula, enrola o negócio, mas tá lá ganhando 25 mil. Tá dentro desse gasto de educação. Tá dentro desse gasto de educação lá, o médico fantasma, que bate caixa lá e nunca ninguém viu. Tá lá dentro todos os desvios, obra atrasada, tudo isso. Todos incompetentes, estão tudo dentro dessa despesa. Então, quanto dessa despesa de fato vira alguma coisa útil para alguém, sem falar depois, né, de gasto ineficiente e de se de fato não tinha um outro serviço melhor para você fazer. Vamos nem entrar nesse ponto. Então, você queria dizer assim, isso aí vai para sustentar outras coisas boas e... Não. Vai para sustentar a lagosta do STF, vai para sustentar super salário
de judiciário, que todo dia é um auxílio diferente que os caras criam. Minha nossa senhora. A parte é pago pelos tribunais estaduais, daí é imposto estadual também, mas o espírito da ideia é o mesmo. Você continua entendendo que imposto é roubo pra caralho, né? Vai para financiar a obra parada, vai para financiar programa de compra de votos, vai para financiar todos os fundos que você nem sabe que existem, que servem para, de alguma forma, dar dinheiro para algum setorzinho, para alguma coisa eleitoral. É para isso que, de fato, vai esse dinheiro. Então não me vê com essa história assim de, não, mas é que isso aí é o sacrifício que a gente faz para cuidar da sociedade. Eu posso até concordar com o eu não concordo, mas eu poderia até, só pelo exercício do argumento, falar, tá, você pode até me dizer que isso aí pode ser, assim, o preço que a gente paga pela sociedade. Mas 2/3 que você paga é lixo, no mínimo. E isso aí existe, isso aí passa pano pra caramba, porque você tá numa federação gigantesca, onde todo mundo que toma decisão em cima do teu dinheiro tá lá no infinito e além e não responde a nada do que acontece, e se fizer cagada não vai dar nada e quem vai pagar a conta da cagada é você. Isso é Estado, tá? E Santa Catarina podia estar numa situação muito melhor agora, e todos os outros estados, só que eu tô usando Santa Catarina aqui de exemplo porque eu tenho esses dados. Ok? Agora, todos os outros estados poderiam estar fazendo isso. Todos poderiam estar muito melhores agora, não fosse esse jeito maluco que o Brasil funciona com tudo lá em Brasília. No absoluto mínimo, esse país precisa de uma reforma federalista. No absoluto mínimo. Joga tudo para cidades. Tira de Brasília. Acaba com esse negócio. No mínimo, isso para esse negócio começar a andar. Isso aqui escancara de novo esse problema. Espero que pelo menos, né, eu sempre falo isso quando a gente tem uma crise, um erro, um grande problema. Você no mínimo tenha a oportunidade de aprender alguma coisa. Eu espero que esse evento seja uma oportunidade para várias pessoas olharem e falarem: isso aqui foi uma decisão burra pra caramba, por que alguém defende isso? Vamos parar com isso aqui. E daí o cara começa a andar na direção de... Mas pera, e se a gente botasse isso lá no indivíduo? Pera, imposto é roubo. A galera vai chegando nisso. Eu acho que algumas pessoas vão aprender com essa crise e acordar pra verdade. Mas vamos ver o que acontece. Por esse vídeo é isso.